como é que é essa realidade da morte na vida da pessoa que não é cristão. É muito importante a gente entender isso para a gente ver a diferença entre o que é cristão e o que não é cristão. Para que a gente entenda que é muito melhor ser cristão, é muito melhor seguir a Jesus, é muito melhor colocar a nossa vida nas mãos de Deus, confiar em Cristo como nosso Salvador. Nós vamos ver como há uma diferença enorme, um abismo enorme, uma realidade totalmente oposta, diferente, na vida daquele que é cristão e do que não é cristão. E o meu desejo é que você, que não é cristão, possa compreender o quanto a realidade da morte na sua vida é terrível. E como Deus quer tirar você dessa realidade. Então vamos começar entendendo a morte na vida do que não é cristão. A morte física, primeiramente falando da morte física. Porque há 3 tipos de morte. Então deixa eu falar primeiro da morte física, para a gente compreender. A morte física ela vem para todas as pessoas. Tanto cristãos como não cristãos. Como eu disse, apenas os cristãos que estiverem vivos no dia do arrebatamento é que não passarão pela morte. Louvado seja Deus por isso. Mas aqueles que morrerem antes da volta de Cristo também vão passar pela morte, assim como os não cristãos. Então a morte vem para todas as pessoas. Só que há um detalhe que faz toda a diferença. A morte na vida daquele que não entregou a sua vida a Cristo é o acontecimento mais triste da sua história, da sua existência pessoal. Por quê? Que a morte é o acontecimento mais triste da pessoa que não tem Jesus na sua vida. Porque a morte física vai selar o seu destino eterno. A Bíblia diz em Hebreus 9:27, que depois da morte, a morte física do corpo, depois da morte, segue-se o juízo. Ou seja, não vai haver várias reencarnações, não vai haver outras vidas, nós temos apenas uma vida. Depois que a gente morre, o que vem depois é o juízo de Deus. Vai ser o julgamento de Deus. Que Deus vai julgar a nossa vida de acordo com como nós vivemos, de acordo com as nossas obras. Então a morte, para aquele que não é cristão, é o dia mais triste da sua história. Porque é o dia em que o seu destino de perdição vai ser selado para sempre. Aquele que não é cristão, ele está perdido. Ele está debaixo da ira de Deus. Ele está debaixo de maldição. Ele está debaixo de condenação. Só que enquanto ele está vivo, há uma esperança para ele. Porque ele pode ter um encontro com Cristo e mudar de vida. Enquanto ele está vivo, há a possibilidade de salvação. Mas no dia que ele morre fisicamente, naquele dia a porta da salvação se fecha para ele, infelizmente. E a partir daquele dia, a única coisa que o aguarda é o julgamento de Deus, de acordo com a vida que ele viveu. Então, a partir daquele dia, a pessoa já vai para um local de condenação, que a Bíblia chama de Hades, conforme Lucas capítulo 16, na história do rico e do Lázaro. Então a pessoa que morre sem Cristo já vai para um local de condenação. E ali ele vai continuar até o dia do julgamento, onde ele receberá um novo corpo, será julgado e ele será condenado pelas suas obras, porque não viveu uma vida seguindo a Cristo. Nada mais poderá ser feito por essa pessoa, diferentemente do que se ensina por aí, de que há um purgatório, que você pode ir para um purgatório, e que se as pessoas aqui nesse mundo fizerem orações por você, você pode ser tirado de lá.
Se as pessoas intercederem por você aqui, você pode ser tirado de lá e ir para o céu. Isso não acontece. Isso não está registrado na Bíblia, esse ensinamento, isso não existe. Isso é doutrina humana. Isso é invencionice humana. Depois que você morre, seu destino está selado. Você não vai ter uma oportunidade em outra vida para poder voltar e fazer melhor. Não, não vai ter. Depois que você morre sem Cristo, você morre e vai estar perdido por toda a eternidade. Porque a oportunidade da tua salvação passou. E o teu destino foi selado, infelizmente. Então a morte física para o descrente é isso. É essa a realidade.